Tá iniciando, acha no teu aí pra ver se tá funcionando. Aí galera, estamos começando mais um Bíblia Live. Não é aquela boneca que tem o nome parecido, não é? Calma. Vocês já ouvi a galera falando, mas tudo bem. Ah, Baby Alive. Eu disse, sai daí, galera. Eu sonho de quando era pequena era ter uma dessas. E não tá passando. Não tá? Já tá indo? Foi? Isso aí, galera. Agora a galera tá vindo. A galera tá iniciando, a galera tá entrando. Pode crer. Vamos ver aí, só esperar a galera entrar. Bom, tecnicamente eu sei que a galera assiste depois, né? Os que me falam, pelo menos. Né? Ou diz que enfim, é isso aí. Bom, galera, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo para que chegue essa mensagem a alguém. E essa mensagem eu vou tentar ser um pouco mais rapidinho, porque o que eu preparei aqui é um assunto que provavelmente teria que ter um estudo de uns 6 meses no mínimo para a gente estudar qual foi a história, qual foi o contexto de tudo que vai ser citado aqui, mas tem algumas coisas que realmente só vão ser citados mesmo. E vamos nessa. Bom, eu vou começar agora. Eu gostaria que se você pudesse, quisesse também, né, pudesse abrir uma aba aí, às vezes é no celular, né, no celular às vezes não dá pra fazer em duas telas, fica até meio ruim, meio pequeno, né, mas se tiver aí no notebook aí já facilita pra você pegar a Bíblia, ou se tiver a Bíblia aí do seu lado, seria bem legal que você acompanhasse. Na verdade vai ter um monte de versículos e um monte de capítulos aqui pra gente acompanhar. Bom, e eu vou começar a mensagem, onde eu digo: olá, queridos amigos, hoje eu tive a oportunidade de acordar, respirar sem a ajuda de aparelhos, conseguir levantar da minha cama sem a ajuda de alguém, tomar um café da manhã, sabendo que pode ser que na mesa de alguém não tinha nada para comer, refletir sobre as coisas que realmente me pareciam importantes naquela hora. E o quanto Deus me ama. Ele me deu pessoas que estiveram do meu lado até mesmo quando eu não merecia. Me ofereceram perdão mesmo quando o meu erro foi gravíssimo. E ter na minha cabeça a certeza que todos esses problemas que eu citei no começo, mesmo se eles me afetassem, eu ainda me sentiria amado por Deus. Pois o amor dele consiste no sacrifício de Cristo. E o próprio Jesus nos falou que teríamos sim algumas tribulações. E ao invés de reclamar, hoje eu gostaria de agradecer. E é por isso que eu venho trazer esse tema para vocês hoje. Eu gostaria de analisar a mim mesmo, sabendo que o que eu faço é tão pouco diante de tudo que ele fez. Levar um pouco dele, um pouco do que ele nos proporcionou a pessoas que talvez ainda não conseguiram enxergar o quão grande, mas ao mesmo tempo o quão humilde ele é. E como servo e prisioneiro do amor dele, quero ter todos os dias a coragem que Paulo teve ao dizer: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E que eu tenha esperança nele, em mim, para que o que nós, queridos, fizermos seja para a glória dele. Esses dias eu fiz uma publicação, a qual eu vi que teve uma repercussão um pouquinho grande, onde falava sobre um aspecto, mas eu acho que geralmente as pessoas que podem ser influenciadas ou atingidas são as que menos têm a ver, né? Mas enfim, eu gostaria que, se vocês pudessem, abrisse a Bíblia de vocês em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 11. Bom, ali é Paulo falando, né? Onde ele diz: pois eu quero que vocês se deem conta de como é grande a luta que tenho a favor de vocês, a favor dos de Laodiceia, e a favor de todos os que não me viram pessoalmente. Meu objetivo é que o coração deles seja consolado, que eles sejam harmoniosamente unidos em amor, e que tenham todas as riquezas que resultam da plena certeza do seu entendimento, a fim de obter um conhecimento exato do segredo sagrado de Deus, a saber, Cristo. Cuidadosamente ocultos nele se acham todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém iluda vocês com argumentos persuasivos. Embora eu esteja ausente no corpo, estou com vocês em espírito, alegrando-me de verdade em ver a sua boa ordem e a firmeza da sua fé em Cristo. Portanto, assim como vocês aceitaram a Jesus Cristo, a Cristo Jesus, o Senhor, continuem andando em união com Ele.
sendo arraigados e edificados nele, e estabelecidos na fé, como lhes foi ensinado, transbordando em agradecimentos. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofia e vão engano, que são baseados em tradições humanas, nas coisas elementares do mundo e não em Cristo. Porque é nele que toda a plenitude da qualidade divina mora corporalmente, e vocês adquiriram uma plenitude por meio dele, aquele que é o cabeça de todo o governo e autoridade. Pela sua relação com ele, vocês também foram circuncidados com uma circuncisão realizada sem mãos, por se despojarem do corpo carnal, isto é, por meio da circuncisão que pertence ao Cristo. Bom, nós sabemos que houve toda uma história enquanto estava tendo justamente essa parte escrita aos Colossenses, né, que hoje a gente pode pegar, a gente pode abrir, a gente pode estudar, a gente pode pesquisar na internet. Nós temos vários meios pelos quais a gente pode ter acesso a esses estudos, só que nós precisamos entender algumas coisas. Esse já é o meu, por mais que seja parte da Bíblia, é um apelo que eu tenho a vocês já. E nós precisamos entender algumas coisas, e hoje nós vamos falar das nossas ofertas, dos nossos jejuns e orações ao Senhor. Mais especificamente hoje dos jejuns, que por sua vez são acompanhados da oração, né? Bom, nós temos que entender primeiramente o que seria jejum. Depois eu vou mostrar, e a gente vai ver que na Bíblia fala qual seria o jejum que Deus pediu. Mas o que a gente entende por jejum, hein? Jejum seria o quê? A prática de a gente se abster. No caso, hoje nós entendemos como se abster de comida. No passado também era assim. Em algumas religiões, inclusive, eles cortam sexo, não pode cigarro, não pode o que eles consideram droga, enfim. E, continuando, nós sabemos, deixa eu resumir essa parte aqui que na verdade não vai precisar. O jejum ele é usado em muitas religiões. Inclusive, é uma prática frequente, justamente de muitas religiões. Por exemplo, no judaísmo, a gente tem no budismo, no hinduísmo. Mesmo às vezes alguns dos líderes de lá falando que talvez não seria uma prática que traria mais benefício, traria mais malefício, né? Onde a gente encontra alguns ensinamentos de Buda, se não me engano. No islamismo, né? Enfim. E no cristianismo, considerando, né, que cristãos são aqueles que seguem a Jesus. Bom, se a gente olhar o tempo bíblico, as pessoas jejuavam por vários motivos, inclusive pela aprovação divina. Alguns jejuavam, inclusive, mostrando muita tristeza e arrependimento pelos pecados. Se a gente lê em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 3 até o 6, diz: Samuel disse então a toda a casa de Israel: Se é de todo o coração que vocês voltam para Deus, eliminem do seu meio os deuses estrangeiros e as imagens de Astorete. Voltem firmemente seu coração para Deus, servindo apenas a Ele, e Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram das imagens de Baal e de Astorete e serviram somente a Deus. E no versículo 5 diz: Então Samuel disse: Reúnam todo Israel em Mispá, e eu vou orar a Deus por vocês. Assim eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante Deus. Também jejuaram naquele dia. Ali eles disseram: Pecamos contra Deus. E Samuel começou a servir como juiz para os israelitas em Mispá. Bom, eu só vou citar por que eles fizeram jejum ou como que eles fizeram jejum naquela vez, né? Depois eu vou citar algumas coisas referentes ao que se tornaria a imagem do jejum, inclusive para Jesus. E nós veremos que o jejum feito de uma forma errada, ele pode até mesmo desobedecer a Deus. Bom, continuando. Ou de não ter proveito nenhum. Mas enfim, continuando. As pessoas também imploravam o favor de Deus e justamente pediam sua orientação. Se a gente vê em Juízes, no capítulo 20, no versículo 24 até o 28, nós vemos: Assim os israelitas avançaram em direção aos benjaminitas no segundo dia. Então os benjaminitas saíram de Gibeá ao encontro deles no segundo dia e mataram mais de 18 mil israelitas, todos estes armados
com espadas. E em vista disso, todos os homens de Israel subiram a Betel. Eles choraram e se sentaram ali perante Deus. E naquele dia jejuaram, até o anoitecer, e fizeram ofertas queimadas e ofertas de participação em comum perante Deus. Depois disso, os homens em Israel consultaram Deus, pois naqueles dias a arca do pacto do verdadeiro Deus estava ali. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, servia diante dela naqueles dias. Eles perguntaram: devemos sair mais uma vez para a batalha contra nossos irmãos, os homens de Benjamim, ou devemos desistir? Deus respondeu: subam, porque amanhã os entregarei nas suas mãos. Bom, continuando então, eu só estou citando as partes em que eles fizeram jejum, e logo a gente já vai entrar aqui, no caso, na parte onde Jesus vai falar sobre jejum. Bom, também em Lucas, no capítulo 2, no versículo 36 e 37, nós vemos: havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Essa mulher era de idade bem avançada e tinha vivido com seu marido por 7 anos, desde o seu casamento. Ela era viúva e já tinha 84 anos de idade. Nunca estava ausente do templo, prestando serviço sagrado noite e dia, fazendo jejum e súplicas. Ok. E, como eu tinha falado antes, a Bíblia ela fala de jejuns que foram rejeitados, que não foram aprovados, se é que, no caso, eles quisessem uma orientação ou uma aprovação de Deus, né? Eles quisessem alguma coisa em troca de Deus. Então, no caso, eles não obtiveram um retorno esperado. Por exemplo, o rei Saul, ele jejuou antes dele consultar aquela médium, aquela feiticeira. A galera coloca como uma adivinhadora, enfim. Em Levítico, inclusive, na lei, nós vemos que essa prática era condenada por Deus. Enfim, continuando. Nós vemos aqui que um decreto, né, onde fala assim: isto será um decreto permanente para vocês. No 7º mês, no dia 10 do mês, vocês devem afligir a si mesmos. E não devem fazer nenhum trabalho, quer o israelita, quer o estrangeiro que mora entre vocês. Nesse dia se fará expiação por vocês, para declarar-os puros. Vocês ficarão puros de todos os seus pecados perante Deus. É um sábado de completo descanso para vocês, e vocês devem afligir a si mesmos. É um decreto permanente. Bom, depois eu vou falar disso. Mas em 1 Samuel, no capítulo 28, no versículo 20, nós olhamos outra situação de jejum. Nós vemos: imediatamente Saul caiu e ficou estendido no chão com muito medo, por causa das palavras de Samuel. E ele estava sem forças, porque não tinha comido nada o dia inteiro e a noite inteira. Bom, pessoas más como Jezabel e os fanáticos, né, vamos dizer assim, né, que planejaram matar, inclusive ordenando e fazendo jejum, né, usaram do jejum ou da forma de como o povo jejuava ou para que eles jejuavam, inclusive para matar alguém. Bom, em 1 Reis, no capítulo 21, do versículo 7 ao 12, nós vemos: Jezabel, sua esposa, disse-lhe: você não é o rei de Israel? Levante-se, coma alguma coisa e que o seu coração se alegre. Eu lhe darei o vinhedo de Nabote, o jezreelita. Assim, ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo dele e enviou as cartas aos anciãos e aos nobres que moravam na cidade de Nabote. Ela escreveu nas cartas: proclamem um jejum e façam Nabote sentar-se diante do povo, e façam 2 homens imprestáveis sentar-se em frente a ele e testemunhar contra ele, dizendo: você amaldiçoou a Deus e ao rei. Depois levem-no para fora da cidade e apedrejem-no até a morte. Portanto, os homens de Nabote e os anciãos e os nobres que moravam naquela cidade fizeram exatamente como estava escrito nas cartas de Jezabel, que Jezabel tinha enviado. Proclamaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se diante do povo. Enfim. Ou em Atos, capítulo 23, versículo 12 ao 14. Quando o dia amanheceu, os judeus formaram uma conspiração e se comprometeram sob maldição a não comer nem beber nada até matarem Paulo.
foram mais de 40 homens que fizeram essa conspiração sob juramento. Esses homens se dirigiram aos principais sacerdotes e aos anciãos e disseram: nós nos comprometemos solenemente sob maldição a não comer nada até matarmos Paulo. Enfim, continuando. Os fariseus, que são mais conhecidos por nós, porque nós tentamos pregar, vamos dizer assim, não que a gente não pregue o Velho Testamento, mas nós acreditamos que os profetas apontavam, inclusive os sacrifícios e as ofertas eram destinadas com uma direção, que era o sacrifício de Jesus, né, futuramente. Nós sabemos que os fariseus eles jejuavam regularmente. Nós podemos confirmar isso em Marcos, no capítulo 2, no versículo 18, onde diz: os discípulos de João e os fariseus praticavam um jejum. E assim aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus praticam jejum, mas os seus discípulos não praticam? Bom, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso ainda depois. Ainda assim, né, eles foram rejeitados, eles não foram rejeitados, mas eles foram corrigidos por Jesus, onde em Mateus, no capítulo 6, no versículo 16, fala: quando jejuarem, parem de ficar como um rosto triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. Digo a vocês a verdade, eles já têm a sua plena recompensa. O que eles queriam alcançar, eles já alcançaram, que era só aparência. E também nós temos o exemplo do publicano, que nós já citamos tantas e tantas vezes aqui no Bíblia Live, onde em Lucas, no capítulo 18, no versículo 12, fala onde o publicano diz assim, onde o fariseu diz assim: jejuo 2 vezes por semana, dou o 10º de tudo que adquiro. Bom, citando as partes então que aparecem onde tem o jejum. Obviamente existem outros jejuns e existem outras partes que falam do jejum. Eu citei aqui justamente uns que seriam justamente por troca ou por acharem que a gente afligindo ou se afastando um pouquinho mais de alguma coisa que tenha no mundo possa nos achegarmos mais a Deus. E logo depois a gente vai entender qual seria esse jejum então que Deus pediu para que a gente fizesse. Esses exemplos mostram que não é o ato em si de jejuar que agrada a Deus, mas a gente vê que através desses versículos que a gente leu, alguns desses obtiveram sucesso naquilo que eles queriam, mas não que necessariamente foi por causa disso ou por causa daquilo. Continuando, nós somos obrigados a jejuar? Ninguém é obrigado a jejuar, eu creio que inclusive, em algumas religiões eu acho que sim, mas eu creio que dentro do cristianismo não tenha ninguém que seja obrigado, né? A pessoa faz se quer e se nós realmente entendemos que o jejum é somente sobre alimentos ou bebida, né? Então, continuando, na lei mosaica, né, vamos dizer assim, a gente vê que Deus pede para que eles atribulassem as almas deles, né? Ou seja, que jejuassem, né, no dia da expiação. E aí que mora o maior perigo. Depois a gente vai dar uma comentada, mas o problema de ser... a gente não pode relacionar o jejum com o perdão dos nossos pecados, ou como um ato penitencial por perdão dos nossos pecados. Os nossos pecados já foram perdoados em Cristo, lá na cruz. E a gente vai falar disso. Então, justamente em Levítico, ele fala, como eu havia citado antes, né, sobre esse... Está no capítulo 16, do versículo 29 ao 31. Se eu não me engano, antes eu não tinha citado, mas do decreto, inclusive do de sábado, que a gente vê no Novo Testamento como Jesus dizendo: poxa, vocês não vão curar no sábado. Não, lógico que ele não fala assim, né? Mas, continuando para não sair do contexto, nós vemos outras situações que ocorreram o jejum, e a gente vai tentar exemplificar aqui, ou citar elas para que a gente possa ter um exemplo claro de como foram feitos os jejuns e por que foram feitos os jejuns. Então, em Salmos 35, a gente vê, no meio lá dele, a partir do 10, a gente vê assim: todos os meus ossos dirão: ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu livras o desamparado daqueles que são mais fortes, o desamparado e o pobre daqueles que os roubam. Testemunhas maldosas se apresentam, perguntando-me coisas de que nada sei. Retribui-me o bem com o mal, fazendo-me sentir desolado. Mas quando estavam doentes, eu me vestia com pano de saco, eu me afligia com jejum. E quando a minha oração retornava sem resposta, andava chorando, como por um amigo ou por um irmão.
eu me encurvava de tristeza, como alguém que está de luto pela mãe. Guardem bem esse versículo, onde ele fala justamente dessa tristeza e dessa entrega, onde a gente vê o salmista, onde ele mesmo fazia esse jejum, mas não diz que ele saía por aí, enfim. Mas nós vamos achar um sentido aqui justamente agora. Bom, e o único jejum justamente que Deus ordenou ao povo, lógico, nós estamos falando inclusive aquele foi o único jejum, né, quando a gente olha em Levítico, que Deus teria ordenado ao povo, onde eles viviam pela lei, né? Mas a gente sabe que agora, né, vamos dizer assim, depois do estar consumado e até enquanto a gente consiga olhar para Cristo, nós não podemos exigir dos cristãos viverem pela lei mosaica. Nós olhamos em Romanos, no capítulo 10, no versículo 4, onde diz: porque Cristo é o fim da lei, para todo aquele que exercer fé possa alcançar a justiça. Nós recusamos muitas vezes a graça de Deus, onde nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14 também: e apagou o documento manuscrito que consistia em decretos e estava em oposição a nós. Ele o removeu, pregando-o na estaca. Continuando. Apesar de Jesus ter jejuado durante a vida dele, ele justamente não era conhecido por ser essa prática e nem obrigar os seus discípulos ou falar para eles que eles deveriam fazer isso. Porém, em uma passagem que nós vamos ler daqui em diante, a gente vai ver aonde ele falou quando que os discípulos deles iam jejuar. No caso de Jesus, né? Então, em Mateus, no capítulo 6, do versículo 16 ao 18, diz: quando, justamente naquela parte onde ele fala quando que vocês devem jejuar? Vocês devem jejuar como? Então ele fala: quando jejuarem, parem de ficar de rosto triste como os hipócritas, pois eles mudam de aparência o rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. Digo a vocês a verdade, eles já têm a sua plena recompensa. Mas você, agora, né? Mas você, quando jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que os homens não vejam que você está jejuando. Caso ele já estava falando justamente do jejum que era feito com a ausência da comida, a ausência da bebida, a galera colocar pano de saco em cima de si, cinza sobre a cabeça, enfim, continuando. Mas somente o seu pai, que está em secreto, então o seu pai que observa em secreto o recompensará. Né? Então, e engraçado é que o texto que vem depois, justamente dessa passagem, é onde fala que nós não deveríamos acumular os tesouros sobre a terra. Né? Não tesouros na terra, mas tesouros no céu. Continuando, em Mateus, no capítulo 9, no versículo 14, aí chegou, né, justamente, vou ler aqui: então os discípulos de João se aproximaram dele e lhe perguntaram: por que nós e os fariseus praticamos o jejum, mas os seus discípulos não jejuam? Então, esse justamente foi um desafio e uma colocação sobre Jesus, ao qual eles tinham aquele jejum daquela época, ou de como ele era feito, né? E ele falou a seguinte coisa, né? A gente vê que os seus discípulos eles só jejuariam depois da sua morte. Mas o que não impunha, ou não colocaria uma regra sobre nós, sobre como nós deveríamos jejuar. Então, em Mateus, no capítulo 9, no versículo 15, fala: Jesus lhes disse: será que os amigos do noivo têm motivo para ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo será tirado deles, e então jejuarão. Bom, isso de fato não foi uma ordem, né? E as palavras de jejum, as palavras de Jesus sobre esse jejum, justamente significavam que quando ele fosse levado, no caso, né, que ele fosse entregue, né, porque nós lemos a história, nós lemos a Bíblia, e os seus discípulos sofreriam muito, e inclusive perderiam a vontade de comer. Onde a gente vê o salmista lá falando: poxa, eu me entristeci por isso, eu me entristeci por aquilo, né? E é só você pensar, relativizar com um momento que você tem uma perca muito grande, onde você não quer nem mesmo comer. E se vocês olharem o jejum durante muitas passagens, não é visto como uma coisa feliz, uma coisa legal, uma coisa alegre, né? Então, porém, né, para vocês não dizerem Dudu tá tapando o sol com a peneira, 2 relatos que a gente vê que teve
cristãos que conseguiram, que justamente aderiram a essa prática, mas talvez não pelo jejum em si, em praticar a ausência de comida, mas por estarem orando por bastante tempo, queriam uma resposta de Deus. Então, em Atos, no capítulo 13, no versículo 2, fala: enquanto estavam servindo a Deus e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-se Barnabé e Saulo para a obra que eu chamei, pela obra as que o chamei. Então, no versículo 3, então, depois de jejuar e orar, eles lhes impuseram as mãos e os deixaram ir. Enfim. Em Atos também, no capítulo 14, no versículo 23, fala: além disso, designaram anciãos para eles em cada congregação, fazendo orações e jejuando, e os entregaram aos cuidados de Deus, em que tinham passado a crer. Então, a gente vê mais uma vez que relativamente ninguém aqui está obrigando ninguém disse que alguém obrigou alguém aqui, né, a jejuar, e enfim, a pessoa decide fazer isso, só que ela tem que ter na sua consciência, na sua cabeça, o que seria esse jejuar. Qual é o real jejuar? É realmente ficar só sem comida? Bom, vamos continuar. Um problema que a gente tem que dar uma olhada e tem que começar a perceber é sobre o que a Bíblia em si fala para a gente. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 20 ao 23, fala: se vocês morreram junto com Cristo para as coisas elementares do mundo, por que continuam vivendo como se fizessem parte do mundo, sujeitando-se ainda aos decretos: não pegue, não prove, não toque, que se referem a coisas que são consumidas e se acabam, de acordo com as ordens e os ensinamentos dos homens? Essas coisas têm aparência de sabedoria, numa forma de adoração imposta a si mesmo e falsa humildade, um tratamento severo com o corpo, mas não são de nenhum valor em combater os desejos da carne. Continuando, então, ao decorrer da Bíblia, a gente acaba olhando um pouquinho de luz em algumas partes, em algumas coisas, e é justamente isso que nós temos que fazer, né? A gente perceber e estudar, lógico, o contexto, por exemplo, do que estava acontecendo ali quando foi escrito Colossenses, o que estava acontecendo naquela época, por que Jesus falou daquela forma, por que isso, aquilo, enfim. Então, nós temos um exemplo das pessoas que consideravam superiores umas às outras, né? Em Lucas, no capítulo 18, nós vemos, no versículo 9, ele também contou a seguinte ilustração a alguns que confiavam na sua própria justiça e consideravam os outros como nada. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e começou a orar o seguinte no íntimo: ó Deus, eu te agradeço que não sou como todos os outros, ladrões, enfim, ele colocou vários insultos, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de impostos. Versículo 12, jejuo 2 vezes por semana, dou o 10º de tudo que adquiro. Mas o cobrador de impostos, parado à distância, não queria nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Eu lhes digo, este homem desceu para casa mais justificado do que aquele fariseu. Porque todo aquele que se enaltecer será humilhado, mas aquele que se humilhar será enaltecido. E aí, de alguns versículos, a galera começa, a formar algumas coisas sobre o que é ser humilhado ou o que é humilhar, né? Porque nós conhecemos humilhar como nós somos humilhados por pessoas, como nós somos pisados por pessoas. Mas quando nós vemos humilhar no sentido da humildade, nós vemos que nós somos orgulhosos a ponto de falar com Deus como se nós tivéssemos um merecimento e que nós fôssemos nossos próprios deuses. Continuando. Só que nós vemos um erro comum que nós acometamos, às vezes sem querer, né? Às vezes acontece sem querer, né? Tipo, alguém te oferece comida e você diz: não, estou jejuando, né? Às vezes acontece, pode acontecer. E nós falamos que estamos jejuando. Mas justamente, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 16 ao 18, fala que quando nós jejuarmos, não é pra gente ficar com o rosto triste, que não é pra gente demonstrar a aparência no rosto, tipo, tô cansado, que quando para que os homens vejam somente que a gente está jejuando, né? Mas
Porque se nós fizermos isso, nós também vamos obter uma recompensa, que seria só as pessoas olharem para nós, né? Enfim, mas... E ele ainda continua, né, até o versículo 18, dizendo, a partir do versículo 17, mas quando você jejuar, põe óleo na cabeça, lave o rosto, nós já citamos aqui, né? E no versículo 18 fala para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que observa em secreto o recompensará. Explicando o jejum que estava acontecendo naquela época, de como eles estavam fazendo e como eles deveriam fazer. Só que na Bíblia nós vamos encontrar que agora que entra o momento principal, qual seria o verdadeiro jejum que nós deveríamos fazer, né? Mas enfim, só que nessa moda penitencial que nós fomos criados, nós não devemos olhar o jejum como tal, como uma penitência, e muito menos como forma de pagar os nossos pecados, como a gente tinha comentado um pouquinho, né, levemente antes. Pois Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele providenciou para que nós tivéssemos o perdão através de Jesus. Continuando. Agora vem a parte principal, igual eu brinquei lá na Cadaís, né? Agora dá para sapatear na brasa, igual dizem alguma galera aí, né? Então, em Isaías, no capítulo 58, a partir do versículo 3, está escrito: Por que tu não vês quando jejuamos? E por que não notas quando afligimos a nós mesmos? É porque no dia do seu jejum, vocês buscam os seus próprios interesses e oprimem os que trabalham para vocês. Seu jejum acaba em discussões e brigas e batem com violência uns aos outros. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a voz de vocês seja ouvida no céu. Será que o jejum que agrada deve ser assim? Como um dia para alguém afligir a si mesmo, encurvar a cabeça com o junco, deitar-se sobre um pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum e dia agradável a Deus? Não. Versículo 6. Não. Esse é o não de Deus, mas a gente dá glória a Deus quando ele diz não, porque geralmente quando ele diz não já vem uma correção. Onde ele diz: Este é o jejum que me agrada, soltar as correntes da maldade, desatar as correias do jugo, libertar os oprimidos e quebrar no meio todo o jugo. Versículo 7. É dividir o seu pão com o faminto, acolher na sua casa os pobres e os desabrigados, vestir aquele que você vê que está nu e não dar as costas aos seus irmãos. Vou deixar aqui separadinho. Opa. Bom, aí nós vemos realmente, né? Qual seria que esse jejum que, por exemplo, a gente vê em Joel, a gente vê em outras partes que foram citados para a gente fazer jejuns justamente. Qual que era esse jejum, então? Bom, o que leva ao perdão dos pecados, né, é o arrependimento de coração, de fato, né, mas não é o ato de jejuar. É nós crermos e termos fé em Jesus, no sacrifício, na graça de Deus depositada sobre ele. Em Joel, no capítulo 2, no versículo 12 e 13, nós vemos: Por isso, enquanto é tempo, diz Deus, voltem para mim de todo o coração, com jejum, choro e lamento. Rasguem o seu coração e não as suas roupas, e voltem para Deus, seu Deus, pois Ele é compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor leal, e reconsiderará a calamidade. Bom, nós vemos futuramente, né, depois de escrito Isaías, a gente vê em outras partes onde as pessoas realmente, os profetas inclusive, eles pedem para que a gente faça jejum. Mas qual que é esse jejum, será? É que a gente fique rasgando nossa roupa, colocando a cinza sobre a cabeça, colocando aqueles panos de saco lá que a gente vê em vários lugares. O que é? A gente realmente fazer isso? Esse é o jejum que agrada a Deus? Realmente é este? Então, a Bíblia enfatiza, né? Justamente nós conseguimos ver que em Romanos 3, no capítulo 3, né? Romanos 3, no versículo 23 e 24, nós vemos que, onde está escrito: Pois todos pecaram e não atingiram a glória de Deus, e é como dádiva que são declarados justos pela sua bondade merecida, por meio do livramento pelo resgate pago por Cristo Jesus. Deus apresentou Cristo como oferta para propiciação por meio da fé no seu sangue. Deus fez isso para demonstrar a sua justiça, pois, na sua tolerância, estava perdoando os pecados cometidos no passado.
Fez isso para demonstrar a sua justiça no presente, de modo que ele fosse justo também ao declarar justo o homem que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo para se orgulhar? Foi eliminado. Por meio de que lei? Ou das obras? Não. Por meio da lei da fé, pois nós concluímos que o homem é declarado justo pela fé, sem depender das obras exigidas pela lei. Bom, aí a gente já vê um clareamento sobre as nossas ideias e nós conseguimos dizer, opa, tá um pouquinho mais atual esse negócio. Mas não deixa de ser lá no passado, se nós escutarmos realmente a voz de Deus, qual era os desejos e o jejum que ele gostaria que nós fizéssemos, né? Então em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 16, fala: reconhecemos que o homem é declarado justo não por obras exigidas por lei, mas apenas por meio da fé em Jesus Cristo. Portanto, depositamos a nossa fé em Jesus Cristo para sermos declarados justos pela fé em Cristo e não por obras exigidas por lei, porque ninguém será declarado justo por obras exigidas por lei. Bom, aí a gente já vê duas passagens confirmando, né? E eu vou dar uma complementada aqui em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, fala: graças a essa bondade imerecida, vocês foram salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, na verdade é dádiva de Deus. Não é o resultado de obras, a fim de que ninguém tenha razão para se gloriar. Continuando, a gente vê... Agora vamos fazer umas comparações entre aqui justamente as passagens e a gente vai citar um pouquinho de novo Colossenses e justamente esse começo, onde os homens perguntavam para Deus: poxa, Deus, a gente tem jejuado. É justamente às vezes nós cristãos que oramos, às vezes pedindo uma resposta, dizendo: nossa, mas Deus não está ouvindo, eu não consigo ouvir, o que é? E às vezes a gente não se... Bom, vamos continuar aqui. Então, porque em Isaías 58, no versículo 3 fala: por que tu não vês quando jejuamos? E por que não notas quando nós afligimos a nós mesmos? Eu ia pensar, se fosse eu naquela época, eu ia dizer assim: poxa, mas foi isso que você mandou. Não foi? Por que está acontecendo isso? O maior erro é acharmos que por estarmos fazendo algo, orar, jejuar, que agora sabemos o que é o jejum, ou pelo menos nós temos ideia de qual seria o jejum agradável a Deus, dito pelo profeta Isaías, né, no capítulo 58, nós estamos, na verdade, contando pontos com Deus, né? Tipo, quem tá fazendo isso, né? Orar para, poxa, eu tô fazendo algo que vai me acreditar pontos. Sendo que o real motivo que descreve é que ele fala claramente em Isaías 58, solte essas correntes da impiedade. Bom, e nós tivemos a coragem, inclusive, de perguntar, né? Por que razão, né? Jejuamos e tu não vê? Nós atribulamos a nossa alma e você não nota. Bom, essa atitude chega a ser desrespeitosa. E o pior é que são revividas essas práticas, algumas práticas antigas, inclusive de surrar o corpo. Ou a galera fica sem comer por um longo período de tempo para que aconteça isso, para que aconteça aquilo. E o tratamento severo com o corpo não nos traz vantagem nenhuma. Como a gente leu e vai reler agora em Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 23, diz: se vocês morreram junto com Cristo para as coisas elementares do mundo, porque continuam vivendo como se fizessem parte do mundo, sujeitando-se ainda aos decretos? Não pegue, não prove, não toque, que se referem a coisas que são consumidas e se acabam, de acordo com as ordens e ensinamentos dos homens? Essas coisas têm uma aparência de sabedoria, numa forma de adoração imposta a si mesmo e falsa humildade. Um tratamento severo com o corpo, mas não são de nenhum valor com combater os desejos da carne. E nós vemos como que Paulo fala sobre os desejos da carne, como a gente tem que combater isso. Mas enfim, o que nós chegamos à conclusão. E eu sei que você pode estar confuso por aquela parte. Olha, Jesus disse que era para a gente jejuar e orar, senão a gente não ia expulsar demônio. Eu já chego lá. Bom, o jejum não é obrigatório. Porém, ele também não é errado. Mas depois da gente ver e conferir qual era o jejum que Deus gostaria que fizéssemos, vamos fazer daqui para frente. Você pode até achar que realizando um jejum de comida e bebida pode trazer uma oração mais fervorosa ou algo do tipo. Porém, você não ligaria o fato de que você está se dedicando a falar com Deus? Nesse mundo
em que acordamos o nosso primeiro quando nós acordamos o nosso primeiro pensamento é de repente pegar o nosso celular e olhar as redes sociais, que muitas vezes nós usamos elas de formas erradas, aliás, usamos elas para o mal e não para o bem, né? E que tal nos fazer um jejum então, que seja em secreto, mas que seja como descreve a palavra de Deus em Isaías 58. Você tem consciência que Deus te quer ver feliz, não? Que você seja grato. Aliás, nem pede, né, cara? A gente foi merecido, né, esse sacrifício. A gente nem tinha condição de produzir alguma coisa com as nossas mãos que fosse produzir a nossa salvação. E que se você, homem ou mulher de Deus, não é, por exemplo, né, que é um costume falar, né, você, homem e mulher de Deus, né, tudo que você faz não é para a glória dele? E aí? Então, eu vou tentar explicar agora essa passagem de Mateus 17, onde fala sobre o endemoniado, né? Então, em Mateus 17, no versículo 14, fala: Quando chegaram onde estava a multidão, o homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos para eles, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, não somente aos discípulos: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram. Óbvio que seria em particular, como que não? Eles iam dizer, por que eu não consegui, Senhor? E eles perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie, ou a casta, como falam em algumas traduções, só sai pela oração e pelo jejum. E qual é esse o jejum, então, meu amigo, que nós deveríamos fazer? Você disse, nossa, mas você vai olhar e vai dizer, não, mas esses eram os discípulos que andavam com jejum. Meu amigo, se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver depois eles discutindo para ver quem que seria o maior no reino dos céus. Quem era o maior deles? Será que eles tinham essa união, essa comunhão, realmente eles estavam preocupados ou eles estavam também sendo, vamos dizer assim, igual aos fariseus que demonstravam aparência? É claro que eles largaram tudo, eles foram atrás de Jesus, eles largaram o que eles estavam fazendo e, igual Jesus disse, né, vou transformar você, no caso de um deles, né, em pescador de homens, não é? Então, quando a gente percebe qual seria essa oração e o jejum, nós vemos que se nós... eu deixei aqui para ficar mais legal. Nós vemos, ou deixei separadinho lá, né? A de Isaías 58, né? Então nós vemos, né? Onde Deus fala que esse é o jejum que me agrada, soltar as correntes da maldade, desatar as correias do jugo, libertar os oprimidos, quebrar o jugo. No meio de vocês, sim, no meio de vocês. Não está escrito aqui, mas eu estou falando. E no meio nosso, claro, obviamente, né? Eu estou falando como interpretando aqui, né? É dividir o nosso pão com o faminto. Acolher na nossa casa os pobres e desabrigados. Vestir aquele que a gente vê que está nu. E não dar as costas aos nossos irmãos. Bom. E... para você, talvez que duvide que Deus te quer ver feliz porque você só vê maldade, você só vê problema, você só vê angústia. Eu quero ler para você uma parte que está em Eclesiastes, no capítulo 3. Deixa eu ver se é Eclesiastes capítulo 3. Isso aí mesmo, o versículo 3. Bom, enfim. Nós temos tempo, né, para ler Eclesiastes inteiro, mas tudo ok. Onde diz, para tudo há um tempo determinado. Há um tempo para toda atividade debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Tempo para matar e tempo para derrubar e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para lamentar e tempo para dançar. Tempo para jogar fora pedras e tempo para ajuntar pedras. Tempo para abraçar e tempo para evitar os abraços. Tempo para procurar e tempo para dar por perdido.
tempo para guardar e tempo para jogar fora, tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para ficar calado e tempo para falar, tempo para amar e tempo para odiar, tempo para guerra e tempo para paz. O que e aí, bom, continuando o versículo 9, né? Fala: o que é que um trabalhador ganha com todo o seu esforço? Vi a ocupação que Deus deu aos filhos dos homens para mantê-los ocupados. Ele fez tudo belo a seu tempo, pois até mesmo eternidade, pôs, no caso de colocar, né, até mesmo eternidade no coração deles. No entanto, a humanidade nunca compreenderá plenamente o trabalho do verdadeiro Deus. E aí onde vem a parte onde eu disse para vocês que Deus quer ver nós felizes, onde diz no versículo 12, conclui que, para eles, não há nada melhor do que se alegrar e fazer o bem durante a sua vida, e também que todos comam e bebam e desfrutem dos resultados de todo o seu trabalho árduo. É dádiva de Deus. Bom, nós trouxemos bastante versículos, bastante, como é que eu vou dizer, conteúdo, o qual a gente pode estar acompanhando depois, né, ali no vídeo. E você mesmo, nós justamente pregamos para pessoas, né, igual diz um amigo meu, né, eu considero que é meu amigo, não é meu inimigo, né. Bom, nós consideramos que nós pregamos para pessoas que têm Bíblia em casa. Nós pregamos para pessoas que é muito provável que leiam e estudem a palavra, a Bíblia. E que consideram e que tenham esse esforço justamente para o esforço que eu digo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas a gente não tem vontade de ler a Bíblia. Mas quando a gente vê que essa Bíblia foi escrita, que as boas novas de Cristo fossem nos anunciadas, e através dos evangelhos, a maior revelação que temos é Jesus. E quando nós conseguimos olhar sem os olhinhos tapados, ou sem as... Como é que é os negócios que eles botam no cavalo mesmo? Sabe aquele treco que eles colocam assim para que a nossa visão fique só focada para que a gente não consiga olhar ao nosso redor? Enfim, quando a gente começa a ver um pouquinho mais de sentido e um pouquinho mais do que, poxa, o que nós estamos fazendo? Por que nós fazemos isso? Por que nós fazemos aquilo? E a pessoa vai dizer, olha, vocês têm que ficar de joelho ou vocês têm que ficar de pé. Vocês têm que orar no monte ou vocês têm que orar no templo. Vocês têm que fazer isso ou vocês têm que fazer aquilo. Bom, nós compreendemos então que o nosso orar, Jesus já explicou e vai estar lá para você ler. Mas o nosso orar tem que ser um orar sem cessar. O nosso orar não pode ser, vamos dizer assim, uma obrigação e uma penitência. Igual nós temos feito com o jejum. Vamos fazer isso para não sei o quê. Mesmo que fosse por um bom motivo, né? A gente realmente deve se entristecer. Às vezes até perder a vontade de comer mesmo. Por causa da maldade que a gente vê lá fora. Porque os homens não têm... lógico, eu não estou falando de todos os homens, mas eu estou falando desses homens que praticam o mal. Parece que eles não compreendem esse amor. E qual seria a gratidão deles com Deus? É que eu tenho que cuidar muito no que eu falo aqui, porque senão eu já falei mal de um, falei mal do outro, né? Mas, gente, você quer falar alguma coisa? Eu quero dizer para vocês, então, procurem ler a Bíblia, não como forma religiosa, mas como forma que a gente consiga olhar e ver um pouquinho mais da face de Jesus, da face de Deus, dentro dessas palavras. Aí você pode desmistificar qualquer coisa, porque nós somos muito religiosinhos. E de fato somos, né? Não vou passar debaixo da escada porque vai dar azar. Vou ter que pisar agora na calçada. Lembra aquelas calçadas? Eu caminhava por aquelas calçadas pisando na... Às vezes tinha aquelas preto e branco, né? Eu pisava só na preta, ou só na branca, enfim, tanto faz, né? E... que eu colocava na minha cabeça que alguma coisa ia acontecer, né? Se eu não pisasse na errada, né? Mas enfim, coisa de criança realmente, né, gente? Se a gente analisa realmente quais são os desejos e o que Deus quis colocar pra gente, a gente vê que, nossa, então eu não preciso ficar fazendo isso como penitência, como isso, como aquilo. Não, mas você vai fazer alguma coisa. Por exemplo, a minha mãe tá fazendo jejum porque a médica pediu, porque ela vai fazer um exame. Porque ela vai precisar disso na hora do exame ela tá melhor, não se sentir mal, não ter complicação, enfim, por várias e várias coisas. A gente sabe que
As pessoas precisam fazer por necessidade. E, de repente, você possa ter dó naquele momento, mas você sabe que o exame e ela fazer esses exames vai ser pro bem dela. Bom, então o que eu desejo para vocês? Que vocês encontrem Jesus. E que eu, a partir de hoje, também encontre Jesus. Que nós tenhamos uma ótima semana. E eu rogo a Deus, eu peço, eu oro. E se precisar for, eu só não vou colocar esse pano de saco na cabeça aí. Mas que nós tenhamos fé na graça que Ele depositou sobre o seu Filho. E que nós possamos, antes de mostrar, nós sermos discípulos de Jesus, aos quais negam a si mesmos, pois sabem que a alegria está em servir, e que contemplamos e buscamos a sua face, não orgulhosamente, né? Não com orgulho, mas com verdade em nossos corações, para que através das nossas vidas e do poder que vem do céu, vem dele, nós possamos ser sal e luz aqui na terra. Amém? Valeu!